Estamos de volta com Conexões, que hoje está debatendo racismo e sexismo na mídia brasileira. Estão falando com a gente desde o primeiro bloco a professora Luciene Dias, que é pesquisadora também, a Márcia Daniele Carvalho, que é mestranda em História e militante do movimento negro. Então, professora, a senhora terminou o bloco anterior falando a respeito dessa questão da palavra, da ação, e a ação dos movimentos negros, como nesse caso, e das pessoas que se indignaram contra essa minissérie ou contra outras questões racistas, foi muito forte, principalmente nas redes sociais. Fizeram uma ação também na frente da Rede Globo, que é quem transmite essa minissérie. A ação dos movimentos negros e das pessoas que querem contribuir para essa discussão, querem ver diminuindo essas formas de representação, elas são importantes para mudança na mídia, para mudança também de mentalidade de quem assiste? De novo, a questão do maniqueísmo, né, entre as pessoas que agem e a mídia. Eu não percebo assim, porque dentro do próprio universo de produção midiática, você tem ações cotidianas que podem conduzir a mudanças. Um programa como esse, por exemplo, que se dispõe a pensar racismo e sexismo na mídia, está em um movimento interno de reflexão. Isso pode provocar mudança. Então, quando a gente pensa a ação enquanto um elemento macro e externo à nossa atuação enquanto mídia, eu acho que a gente comete talvez uma pequena injustiça, ou uma grande, não sei, porque, na verdade, as coisas estão muito juntas, né? Você não é negra, mas você é mulher. E você não só produz mídia, você consome, né? Você consome mídia, e no momento que você está consumindo, você se sente mais ou menos contemplada, né? Interferir nesse processo cotidianamente é cuidar. E cuidar é movimentar, é transformar, é mudar uma realidade que nos parece injusta. Se tem alguém necessitando de um cuidado e eu me habilito a cuidar, eu estou implicitamente dizendo, do jeito que está não pode ficar, né? Esse movimento, ele acontece o tempo todo. Agora, quando ele vem de uma forma potencialmente grande, como aconteceu com o sexo e as negras, com manifestações pontuais, né, manifestações grandes, ao ponto de chegar aos ouvidos da sociedade, eu acho que a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo, o que nós queremos com as nossas relações étnico-raciais, o que nós queremos com as nossas relações de gênero e também o que a gente entende por entretenimento. Aquilo que está sendo transmitido é entretenimento a partir da compreensão do grotesco. E o grotesco entretém quem ocupa o topo de uma estrutura de poder e não quem ocupa a base. Porque não é legal você ser pisado o tempo todo, né? E aí eu acho que a gente teria que repensar, ressignificar a nossa compreensão mesmo de entretenimento midiático. Você concorda, Márcia? Sim, eu penso que a movimentação de pessoas dizendo que aquilo não é o que nós queremos ver, né? Não é o que está certo, não é a forma que eu, negra, quero me ver, né? Não é naqueles papéis, eu acho que tem um grande valor e um grande peso, né? Porque na medida que, igual eu falei da naturalização, na medida que você vê, né, e tá tudo bem, tá tudo naturalizado, não tem que questionar, então vamos continuar produzindo, né? Então, eu participei das movimentações da internet, né? Eu escrevo para uma página chamada Blogueiras Negras, inclusive escrevi um texto, ainda não publiquei, mas participei de todo esse processo de repulsa ao programa. Então, eu vejo que é uma forma de dizer que eu não quero me ver como empregada. Eu sou formada, sou graduada em História, outras meninas negras estão se graduando, cada vez mais a população negra tem chegado a espaços de poder, né? E espero que isso que se aumente, né? A gente está cansado de também ocupar espaços subalternizados na
na esfera real, né? Do trabalho, né? Do trabalho, né? Das relações. Então, eu acho que na medida que você fala, não, eu não quero isso, eu acho que já é ainda mais por ter sido um movimento grande, igual a professora colocou, né? Eu acho que tem um grande peso para nós falarmos que não queremos mais sermos representadas dessas formas grotescas que a mídia tem cotidianamente feito a respeito da existência da corporeidade negra, né? Um exemplo que você falando do não, né, que a gente não poderia deixar de citar, o caso do goleiro Aranha, que sofreu um grande preconceito num jogo de futebol, que foi ofendido pela torcida e que reagiu contra isso e que a mídia deu grande cobertura. Esse tipo de ação, tanto dele em dizer não, em dar um basta, e também da mídia de problematizar e tentar mostrar isso, também pode suscitar debates. Como que a mídia, vocês avaliam que a mídia tratou esse caso? Bom, eu acho que a produção midiática nacional, ela ainda pensa a partir do global, né? E eu acho que as presenças nessa produção ainda são majoritariamente branca e masculina, né? Eu acho que o goleiro Aranha é uma grande vítima do racismo nacional. Achei o tratamento que a mídia de massa no Brasil deu para esse caso suave. Eu acho que a mídia expôs algumas pessoas nesse processo todo e comprou as dores do algoz nesse processo todo, porque afinal de contas era uma mulher muito jovem. Mas eu acho que a gente ainda tem um pouquinho para aprender. Eu acho que as redes sociais, nesse caso, cumpriram bem com o seu papel, só que aí a gente foge um pouco da profissionalização do espaço midiático, né? Mas elas cumpriram bem, as redes sociais, o seu papel a partir do momento que elas abrem o debate, né? Eu acho que o que a gente viu foi um homem negro completamente vitimizado pelo racismo e nenhuma discussão séria na mídia de massa sobre racismo. Eu acho que a mídia comprou a ideia porque racismo ainda vende e a gente faz jornalismo para vender, né? Agora, se dizer que a mídia esteve o tempo todo do lado do goleiro Aranha é uma hipocrisia muito grande. Eu acho que o racismo existe, os profissionais que estão lidando com mídia hoje são racistas e enquanto a gente não admitir que algo mais precisa ser feito para cuidar, por exemplo, da saúde emocional do filho do goleiro Aranha, da saúde emocional da esposa dele, que não é negra, mas que lida cotidianamente com o racismo, e da saúde dele, que é um profissional em campo, a gente não está lidando, a gente, mídia, não está lidando com seriedade sobre o racismo. Eu acho lamentável. Parece que a discussão ficou mais se era ou não era racismo a forma de tratamento. Você não precisa perguntar a mais de 51% da população negra no Brasil se essa população reconhece ou não a existência do racismo, porque lidamos com o racismo efetivamente todos os dias da nossa vida. Então, o que eu proponho é que a gente dê o próximo passo. A gente não vive mais em um país que precise localizar o racismo. Ninguém nega que o racismo existe. Vamos dar o próximo passo, então, como resolver essa situação? Como garantir que um cidadão brasileiro possa ser jogador de futebol sem ser agredido por ser negro? É o próximo passo que a gente não consegue dar. E o racismo, ele atua de forma muito irracional, né? Então, quando eu vejo uma mulher jovem chorando e dizendo que está arrependida na mídia, e a mídia se propõe a propagar essa imagem, eu tenho que perguntar o que essas pessoas querem.
Para mim, que sou profissional de comunicação, o que elas querem é a audiência a partir da espetacularização da notícia. É só isso, não mais. Eu percebo que a mídia é uma forma de... Eles são representantes, né, de um grupo social. São brancos, né, a elite branca brasileira, que quer insistir que o racismo não existe. Então, por isso esse jogo é ou não é racismo, né? O que é racismo, o que não é? Então, eles brincam muito com esse jogo de, não, mas isso aí não é racismo, é só uma piada, né? Isso aí não é racismo, isso é normal, isso acontece em estádio de futebol mesmo, né? Então, eu acho que eles representam essa fala de colocar o racismo em xeque, se existe ou não existe. Nós que somos negros, negras, sabemos muito bem que ele existe. Ele não é nada velado, ele é muito escancarado e é violento, né? Desde a infância, o racismo é violento, vem nos violentando, vem violentando milhares de pessoas, de jovens, né? De forma simbólica e física, né? A gente fala muito do extermínio da juventude negra. Nesse país, é uma coisa extremamente violenta, que se trata de um genocídio que precisa ser... Então, para nós não é nenhuma novidade que o racismo existe, né? Mas ainda existe a permanência de um grupo dominante que quer propagar a ideia de que nós não somos racistas, né? É o tema de um livro de um dos editores-chefes do jornal o Globo, Ali Camel, que escreveu um livro sem referência científica nenhuma, tentando provar que nós somos um país racista, né? Talvez racismo para ele não exista, ele que é branco, que mora no Morumbi, mas para a gente, que é população negra, né, que a gente vive com racismo em suas várias facetas, porque o racismo ele nos violenta de várias formas, né? A gente sabe muito bem que foi racismo que aconteceu com a Aranha, e esse racismo é constante e ele precisa ser tratado com seriedade pela mídia, pela sociedade brasileira, que tem o dever de também combater o racismo. Até porque, como você bem mesma lembrou no primeiro bloco, racismo no Brasil é crime. E crime a gente trata com a força da lei, né? Então não compete a nós, profissionais da comunicação, complexificar a discussão na tentativa de identificar ou não a existência de um crime, né? Se uma mulher é estuprada, a gente encaminha para a justiça, e é a justiça que a gente quer. Se alguém é assaltado, a gente encaminha para a justiça resolver. Por que com o racismo, quando ele chega na mídia, a gente pergunta, houve ou não houve? Por que a gente duvida da existência do racismo se eu vi um homem negro sofrendo, quase chorando, num estádio de futebol? E ainda era pedido que ele perdoasse, né? As pessoas esperavam que ele perdoasse e esquecesse. Isso. Professora, a senhora falou de justiça e também, não sei se poderia tocar, educação também seria uma forma de melhorar essa situação? Eu acho que a forma com que a gente lida com a educação, ela tem uma perspectiva muito ocidentalizada. Eu acho que a gente poderia, num mundo ideal, ou talvez não, pensar uma educação que partisse de outras bases. E aí o Paulo Freire contribui quando ele propõe que a gente deve trabalhar o tempo todo contra a educação bancária, né? Mas tem uma teórica negra, ativista norte-americana muito interessante, ela se chama Bell Hooks, que lança um grande desafio no processo de reeducação, principalmente das mulheres negras, mas de toda a população. Ela tem um material que chama Vivendo de Amor, e ela fala que o grande desafio, na verdade, é você preparar pessoas que foram educadas, que foram preparadas para lidar todo o tempo com situação de opressão, situação de violência, situação de rejeição, racismo. É você preparar essa pessoa, o grande desafio, para que ela atue com amor. Como olhar
para uma pessoa que não te representa, que não converge com o que você pensa, que não ocupa os mesmos espaços sociais que você nessa estrutura de poder e agir com amor. Por isso o caso do goleiro Aranha é emblemático, porque ele é um homem que foi inferiorizado, atacado o tempo todo, e o que nós, sociedade nacional, esperamos dele? O perdão, um sorriso, uma brincadeira. Então, para Bell Hooks, o grande desafio é você pegar tudo isso que te deram e transformar em relações de afeto, transformar em amor. Isso é possível? Eu não sei. É um desafio lançado, né? De repente é uma tentativa que nós, mulheres negras, homens negros, pessoas negras do Brasil, de repente é uma tentativa que a gente já vem exercitando. Ainda ontem a gente teve uma atividade na unidade onde eu trabalho, unidade de ensino, e a gente tem trocas muito específicas. As relações de afeto, elas são explicitadas de uma forma muito específica. Talvez seja uma tentativa de carregar um pouquinho de amor esses processos comunicacionais. Mas daí a dizer que você consegue olhar para uma pessoa racista e dizer, eu te perdoo, seria irracional. Não tem lógica, porque o que a gente deve vislumbrar é uma outra lógica, não ocidental do processo de educação. É você perceber alguém em processo de formação, pegar na mão dessa pessoa e dizer, vamos. Okay. Esse ir, ele tem que ser carregado de amor, mas se eu estou numa relação conflituosa, é o conflito que vai aparecer, né? Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, professora Luciene, pela presença. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também, Márcia, pela presença. Obrigada. E pela sugestão do tema. Muito obrigada. Obrigada, você e o programa. Bom, e você pode ser parceiro do Conexões, mandando sugestões de pauta, perguntas ou críticas para o e-mail ou para as redes sociais. E também pode assistir a todos os programas que foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite, e também na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você.